Olá, boa noite. Meu nome é Tatiane Pinto de Abreu, sou estudante do curso de Pedagogia da Instituição Uniter da cidade de Fora, Minas Gerais. Irei apresentar meu plano de aula referente ao estágio supervisionado da Covid-19 do ensino médio. O tema que eu irei abordar é a evasão escolar no ensino médio. De forma breve, irei explicar a metodologia para a preparação de um plano de aula. Sabemos que ao entrar em sala de aula, o professor deve sempre ter em mente o que irá lecionar para aquela turma. Ele deve saber o conteúdo, de que maneira vai abordar o assunto, quais os recursos didáticos necessários para aquela aula. E, acima de tudo, ter uma aula bem preparada. Todo esse preparo tem um nome específico e chama-se plano de aula. Um plano de aula é um instrumento de trabalho do professor. Nele, o docente especifica o que será realizado dentro da sala, buscando com isso aprimorar a sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos. O plano de aula funciona como um instrumento no qual o professor aborda de forma detalhada as atividades que pretende executar dentro da sala, assim como a realização dos meios que ele utilizará para a realização das mesmas. De maneira bem sintetizada, pode-se dizer que o plano de aula é uma previsão de tudo o que será feito dentro de classe em um período determinado. É importante lembrar também ao professor que a elaboração de um plano de aula não isenta de preparar as aulas a serem ministradas. Pelo contrário, ele deve sempre preparar uma boa aula, apresentando um esquema e uma sequência lógica dos temas trabalhados. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é buscar entender como lidar com a evasão escolar que se dá no Brasil, na faixa etária de aprendizagem correspondente ao ensino médio. Novas propostas têm que ser criadas para que rumos diferentes sejam tomados. Fazem necessários a inclusão e manutenção de tudo que já foi criado, desde o início da educação até hoje. Os conceitos estabelecidos podem ser recriados e movidos de onde se encontra e entrega a pessoa com ideias novas e poderão até melhorar as falhas vistas nesse âmbito por ângulos diferentes. No Brasil, no que tange à educação, é responsabilidade do Estado e da família a entrada e a permanência do aluno na instituição educacional, amparado pela lei e diretrizes e bases da educação. A Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No artigo 2º, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. São vários os fatores que causam a evasão na escola, que serão vistos mais à frente. Em parte, o governo e o Estado têm uma parcela de culpa no que acontece quando o assunto é evasão escolar, pois são muitas as leis estudantis escritas que tendem a ficar no papel apenas, mas na prática não são encontrados rastros de sua eficácia. Desinteresse por parte das instituições, falta de recursos escolares desviados causam a fraqueza ambiente no meio escolar e atinge profundamente o aluno e o professor, pois são forçados a lidar com um dia a cada dia estagnado, causando a revolta do aprendiz, que tem seus direitos fraudados,
E por trás disso vem a tentativa de fugir da sala por não haver recursos que, por direito constitucional, o próprio aluno recebe. O fenômeno da evasão e repetência longe está de ser fruto de características individuais dos alunos e das suas famílias. Ao contrário, reflete a forma como a escola recebe e exerce ação sobre os membros destes diferentes segmentos da sociedade. A professora foi se acostumando ao silêncio quando chamava o nome do aluno, até que um dia ele não apareceu mais, a ponto de ser riscado da lista de chamada. Infelizmente, a evasão escolar é comum nas escolas brasileiras. Um levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação, com base nos dados de 2012 a 2018, de pesquisa nacional por amostragem domiciliar contínua, PNAD, indica que 36,4% dos jovens brasileiros eles não conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos, o que já são 2 anos depois da idade adequada. Modificar esse quadro não é tarefa fácil. Variáveis como situação social e dinâmica familiar estão envolvidas, entre outros, elementos que vão além dos muros da escola. Mas há posturas que podem ser adotadas e que podem melhorar gradativamente a situação. Que tal discutirmos um pouco a evasão escolar e como ela pode ser reduzida? A evasão escolar tem vários motivos, ligados a contextos diversos. Um olhar mais aprofundado revela que a maior causa do abandono escolar provavelmente não é a que você pensou. Por décadas, repetiu-se o discurso que o aluno abandonava o ensino médio para trabalhar. Mais uma pesquisa de 2009 da Fundação Getúlio Vargas mostrou, com base nos dados do PNAD, que em 2006, que 40,3% de jovens de 15 a 17 anos, eles tinham abandonado os estudos por falta de interesse. Essa falta de interesse está na raiz do diagnóstico de muitos educadores, de que é preciso mudar o currículo do ensino médio. Falta de foco com excesso de conteúdo e ausência de contextualização estão entre as críticas mais frequentes. Porém, existe também um problema conceitual. Um exemplo disso são as aulas sem participação dos alunos, que se limitam a ouvir palestras dos professores e, quando muito, anotam o que foi escrito na lousa. Algumas armas podem ajudar na batalha contra a evasão escolar. Na tarefa de engajar o aluno, a dobradinha tecnologia e educação pode ter um papel importante, aproximando o conteúdo do universo digital dos estudantes, liberando o professor para dar uma atenção mais individualizada aos estudantes. O ensino híbrido, tendência que intercala formas de aprendizado online e offline. A inserção da tecnologia na educação não se limita a deixar o conteúdo mais atrativo. Para combater a evasão escolar, é essencial que os educadores tenham atenção redobrada com os estudantes que estão com dificuldades nas disciplinas e aparentam desmotivação. Um sintoma claro disso é deixar de realizar os deveres de casa ou de estudar para as provas. Por outro lado, há situações em que crianças e adolescentes com bom potencial não se sentem desafiados e deixam de se interessar pelos estudos. Nos dois casos, a tecnologia pode ajudar. No material didático digital, permite que professores e professoras
identifiquem os pontos fracos e os pontos fortes de cada estudante, tornando visível o aprendizado e permitindo o ensino personalizado a partir de recomendações, para que cada estudante trabalhe em cima de suas deficiências. E o professor pode sugerir trabalhos pedagógicos específicos para determinados alunos, como aula de reforço. Embora não tenha sido citada como a causa principal da evasão escolar, a necessidade de trabalho e renda é um aspecto importante do abandono da escola. Foi mencionada por 27,1% dos jovens incluídos na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Muitos adolescentes e jovens, eles entram no mercado de trabalho cedo, demais, e a vida escolar acaba sendo sacrificada. É preciso considerar também que quem permanece na escola, muitas vezes concilia os estudos com o trabalho, o que afeta seu rendimento. Segundo a pesquisa do FGV, aos 18 anos, 53% dos jovens frequentam as aulas e 54% trabalham. Aqui, de novo, a oferta de material online, para o estudante ter acesso a conteúdo que perdeu ou deixou de assimilar por cansaço, pode provocar efeitos positivos. No levantamento da FGV, a dificuldade de acesso à escola foi mencionada por 10,9% dos jovens como causa do abandono das aulas. Esse fator é especialmente importante na zona rural e na periferia dos grandes centros urbanos, e uma das questões mais sérias relacionadas à evasão escolar, porque ele envolve um problema social que foge do aspecto pedagógico. Mesmo assim, a escola não pode se omitir. Precisa ser parceira do aluno na busca por uma solução, agindo até mesmo como intermediária da transferência dele para o colégio mais próximo de casa. Justamente por ser consequência de vários fatores, a evasão escolar não pode ser evitada por ações pontuais. Para atenuar esse fenômeno, é preciso colocar o tema na pauta de planejamento pedagógico no começo do ano e discutir o assunto na forma de regular ao longo do semestre. Só assim é possível identificar logo alunos com propensão a problemas, a trabalhar as causas desse comportamento. Normalmente, o abandono dos estudos é apenas a última etapa de um processo que começa bem antes. Além de atacar situações emergenciais no dia a dia, a providência básica é sempre fazer a chamada na sala de aula, que esse é um ponto muito importante. Além de permitir que o acompanhamento das faltas seja feito de forma constante, a chamada é um momento, às vezes único, no qual o professor chama o aluno pelo nome. Existem alternativas tecnológicas, porém, algumas escolas, como as de rede estadual do Rio, adotaram a prática de avisar por SMS os pais caso os alunos faltem. Em 2012, matriculados na rede da Vitória de Conquista, Bahia, receberam uniformes com chips que disparavam alertas se os garotos não passassem por um sensor instalado na portaria. Um dos caminhos também que leva à evasão escolar é o das punições por indisciplina. A direção não pode ser inflexível nem se colocar contra o estudante. A indisciplina é sintoma de um desajuste que, em boa parte dos casos, está além da esfera pedagógica. Trabalhar próximo da família do aluno
com problemas de adaptação é fundamental. Com isso, nesse aspecto da indisciplina, existe um capítulo específico, o do bullying, que também pode causar o abandono escolar. Aqui, a escola precisa se antecipar a eventuais casos, fazendo campanhas para mostrar que está atenta à questão e usando também as atividades pedagógicas e extraclasse para integrar os estudantes mais tímidos. Caso esgotado todo esse arsenal, o aluno deixar de frequentar as aulas, é hora de tomar outras atitudes. Visitar a família é um passo importante, porque permite conhecer o problema de perto e definir com as famílias estratégicas para a situação não se repita. Se nada disso resolver, ainda é possível recorrer ao Conselho Tutelar, que entra em contato com as famílias para exigir que os direitos da infância e da adolescência sejam cumpridos. Ou mesmo ao Ministério Público, que pode pressionar pais irresponsáveis sob pena de punições legais. O tema evasão escolar foi escolhido pelo fato de angustiar a todos os envolvidos no processo educacional. É uma das fraquezas do sistema educacional brasileiro e uma questão longe de estar resolvida, pois afeta diversos níveis de ensino em instituições públicas e privadas também. Tem sido alvo de políticas educacionais confusas, que não se sustentam por muito tempo. E isso se faz sentir na falta de identidade do ensino, que necessita ser posto em discussão para que se busque meios reais de enfrentamento. Faz-se necessária uma mudança que não seja uma simples adaptação passiva, mas que busque encontrar um lugar próprio de construção de algo novo, permitindo a expansão de potencialidades humanas e a emancipação do coletivo com olhar em todas as direções e dimensões históricas, cognitivas também, social, afetiva e cultural. Criar formas de enfrentamento com a perspectiva do sistema da escola individual, capaz de amenizar as causas que levam à superação das dificuldades para a diminuição da evasão escolar e do abandono. São discussões urgentes. Por não terem sido ainda analisadas de forma adequada, necessita de uma proposição alternativa para que se possa reduzir os índices de evasão e abandono escolar em sentido amplo. A mediação familiar é muito importante no momento em que o aluno demonstre interesse em sair da instituição antes da conclusão de seu curso, visto que para muitos a escola é a única fonte de informação, devido à sua condição social. A cultura, o trabalho e o tempo, que visa a construção de um currículo que englobe conteúdos vivenciados pelos educandos, deve ser fator fundamental na permanência desses no espaço escolar. Podem ser decisivos para garantir a continuidade dos estudos e dos esforços necessários aos alunos na conclusão dessa etapa. Assim, torna-se imprescindível que os educadores usem suas tecnologias para ensinar além do necessário para a conclusão do ensino e adequação de idade e série. Agora eu irei passar um vídeo educativo com relação ao meu tema. Muito obrigada pela atenção.